Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades anciãos e os escribas com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, o arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que lhe dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome, e a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que lhe acontecera. Então, lemos até o versículo 21. 강남교회 형제자매 여러분들 이렇게 Os irmãos da igreja de Gangnam vieram ontem de manhã, hoje de madrugada, hoje de manhã de novo. Eu agradeço por isso. E eu acho tão glorioso eu poder ser pastor. Eu agradeço porque muitos vieram, né? Eu vou agradecer mais uma vez. Tem uma irmã que eu conheço. Ela se casou bem tarde. Quase com 50 anos ela se casou. Ela se casou com um homem rico, né? E naquela casa só tinha mulheres e só um filho. Quando eu estava em Daejeon, por causa do marido dessa irmã, eu assim me preocupei bastante no coração, porque ele bebia muito, ele brigava, fazia confusão, e quando eu ia visitá-lo, como só tinha filhas naquela casa e só nasceu ele de filho, então ele era muito mimado. De vez em quando, ele queria me bater. Eu sou fraco, mas nesses momentos me surge muita força. Aí eu me levantei, mas depois eu deixei, né? Mas aí ele não pôde fazer nada contra mim. Eu fiquei com muita dó, muita pena dele. Ele estudou, mas ele não conseguiu passar numa prova. Então, o que era triste nele é que ele não conseguia quebrar nem um pouco do seu coração. Ele vivia numa casa rica e só tinha filhas e nasceu um filho, então ele foi criado de uma forma tão preciosa, ele foi tão mimado. Por exemplo, as crianças.
quando elas desejam alguma coisa, tem coisas que os pais conseguem fazer. Mas tem situações que não dá para os pais fazerem. Então, tem que cortar na hora, né? Mas a criança fica, tem vezes que fica, sabe aquelas crianças que ficam o dia inteiro, sabe? Quando eu vejo esse tipo de criança, dá vontade de dar um tapa nessa criança. Porque se bater, daí ela já para na hora. Então ia ser tão bom se fosse assim. Mas porque não consegue quebrar o coração, ela tem um sofrimento muito maior do que se simplesmente quebrasse o coração. É sofredora a pessoa que não quebra o coração. Quando eu vejo Deus que fez esse nosso braço poder se dobrar, é uma coisa tão boa, né? Imagina o braço ficar assim, estendido, a perna também não conseguir se dobrar, o pescoço também não se mover, a gente não conseguiria nem comer. Teve uma pessoa que sofreu um acidente. Sabe quando a pessoa sofre acidente que não gruda o osso, daí tem que ficar de gesso? Então tem que fazer fisioterapia depois. E tem que ficar dobrando. Dói muito, né? Porque tem que dobrar o cotovelo, tem que dobrar aqui para poder ser confortável para a gente. O coração do ser humano também. Se souber quebrar, dobrar o coração, então a pessoa pode viver de uma forma tão confortável. Diante de um problema sofredor, a pessoa não saber quebrar o coração é uma coisa muito sofredora para ela. As mães também, quando tem os filhos, com 5 anos, tem que pegar essa criança, fazer tudo o que ela quer. E quando tiver que quebrar, tem que quebrar. Porque assim a criança cresce forte. Ela tem uma relação boa com as outras pessoas. E também é muito bom na vida espiritual. É muito bom para a vida espiritual. Mas se o pai não conseguir fazer isso com o filho, vai sempre entrar em atrito em algum lugar. Pense. Se você não conseguir dobrar seu braço, sua perna, seu pescoço, sua coluna, imagina quão desconfortável vai ser. O mundo do coração é pior ainda. Indo para o exército, você já deve estar doendo o ouvido de tanto eu ter falado isso para vocês. Eu não levei nenhum tostão do que as pessoas me deram de dinheiro. Eu não levei nenhum centavo para o exército. Então, eu tinha selo, eu precisava, então era uns 7 centavos. E eu, com 10 centavos, eu comprei esses selos e uma meia. Então, por 3 anos no exército. Então, os soldados ali dentro falavam para pegar dinheiro para a gente comer fora. Então, a gente tinha salário, né? E a gente ganhava uns 30 centavos, né? Aí eu falei, minha família é pobre, eles são agricultores, então eu tenho que dar esse dinheiro para eles. Então todo o meu dinheiro, eles são pobres. Então todo o salário que eu ganhar, pode pegar para vocês. E não peçam dinheiro para mim. Levem tudo que eu ganhar aqui, mas não peçam dinheiro para mim. Então vivendo 3 anos sem dinheiro, somente dependendo de Jesus Cristo. Quando eu fui despachado do exército, eu tive que coração? Eu posso viver no deserto, em qualquer lugar, se eu estiver com Deus. Agora também, vivendo a minha vida, as pessoas, quando não tem mais dinheiro, elas ficam tremendo de medo. Mas quando eu vejo Deus conduzindo a minha vida, eu fico tão agradecido. O presidente Park,
Então, tem aquelas notícias que vão lançar bomba, né, míssil lá da Coreia do Norte. Então, mesmo sendo presidente, as coisas não acontecem tudo do jeito que o presidente deseja. Por isso, tem algumas pessoas que dentro da vida delas, vamos supor, se elas querem ter uma posição, querem ter 100 coisas, então elas conseguem ter 60, 70 coisas, né? Então eu posso fazer todas as coisas. Mas aí se eu puder fazer 50, mas eu viver com 30, minha vida é muito mais confortável, eu sou muito mais feliz. Principalmente na vida espiritual. Quando a gente vê nesse nível, ultimamente, dentro da nossa igreja, quando eu vejo os ministros, os pastores, eles vêm para o seminário, aí eles fazem o seminário, depois eles saem para ministrar. Para mim, a vida espiritual foi muito fácil, porque antes de eu receber a salvação, eu vi a minha pessoa. Esse pensamento que surge dentro de mim realmente é errado, é mentiroso, é mau. Se eu viver seguindo o meu pensamento, eu vi claramente que eu iria fracassar na minha vida. Então, desculpa falar, eu não consigo fazer culto de jejum, eu não sei eu não sei varar à noite também orando. Pessoal, desculpa, mas eu não sei fazer jejum de jeito nenhum, né? Tem um pastor da igreja presbiteriana que ele realmente, ele andava muito comigo, né? E ele queria se separar da igreja dele para vir para nossa. Ele falou que fez jejum por 40 dias na montanha. Eu quase morri fazendo uma semana de jejum. Ele queria. Em 39 dias ele ficou doido, né, de jejum. Coitado. Realmente ele tinha muitos planos para poder trabalhar comigo, né? Então, tinha muitas pessoas, muitos pastores que receberam salvação e queriam trabalhar comigo, né? Jejum, ou varar à noite. Realmente eu não posso fazer nada. Mas antes de eu receber a salvação, eu pensava que eu era muito inteligente, muito esperto. Então eu fui fazer uma prova, um exame, mas no exame físico viram que meu dente da frente estava quebrado e eu não consegui passar naquela prova. Quando eu vi isso, eu falei, nossa, como eu sou bom se eu não consegui nem passar nessa prova? E eu vi realmente que eu tinha fracassado nessa vida. A vida espiritual ela é tão fácil. Mas os outros irmãos fazem a vida espiritual tão difícil, é muito difícil para eles. Quando eu vejo a vida das outras pessoas e comparo com a minha, sabe qual a diferença? Se tiver 100, então as pessoas elas não se satisfazem com 99, né? Tem que se fazer 100 para poder se satisfazer. Então se tem 50, quer fazer 70, quer fazer 80, por isso... Então essa pessoa acaba tendo sofrimento e assim acaba não conseguindo ter vida espiritual. Quando eu vejo os pastores de perto, eu fico com pena deles. Eles entram no seminário, não conseguem quebrar o coração, aí não conseguem quebrar o coração, não conseguem quebrar o coração na igreja. Eu fico com tanta dó deles. Eu tenho o coração... Nossa, não existe pessoas mais tontas nesse mundo do que esses tontos. Então, se quebrar o coração, depois a vida espiritual se torna tão simples e fácil. Mas, por exemplo,
Se eu não tiver um braço, o que eu vou fazer? Eu vou ter que viver sem um braço, não é verdade? Se eu não tiver um olho, eu tenho que viver sem um olho. Se eu não tiver uma perna, eu tenho que viver sem a perna. Pode acontecer isso. É gratificante eu ter ter dois olhos, dois braços, duas pernas. Isso é gratificante. A Unsu, quando caía um produto químico na cabeça dela, na escola, tinha que ser retirado completamente esse produto químico. Mas porque ainda bem que só passou enxofre no couro cabeludo, né? Não passou no rosto, senão ia ficar manchado o rosto. Foi Deus quem fez isso. Por isso que eu agradeço a Deus. O meu desejo e o que Deus quer me dar não tem nem comparação. Não tem comparação. Essa vez eu fui para Nova York. O meu neto, Sonuga, ele sempre quer dormir comigo. Eu acho que os pais dele o treinam dessa forma. As crianças ficam, vovô, vovô. Eu agradeço muito a Deus que me deu os netos. A minha nora, ela vindo fazer parte da minha família. No começo ela foi pro ginecologista e falaram que ela não... Aí ela engravidou, mas aí ela abortou. Aí ela foi pro ginecologista. Aí eu só perguntei, né, o que a ginecóloga falou, que o ginecologista falou, não é, me fiz de desentendido, aí ela foi pro hospital, aí o que a minha esposa falou? Falaram que ela tinha que fazer quimioterapia. Aí por quê? Né, não dá para perguntar para minha nora, né, disseram isso. Então queriam fazer quimioterapia na minha nora, só que a minha esposa falou, não pode. Aí pegou a minha nora do hospital e tirou ela de lá. A minha esposa que me contou, né? Quimioterapia é um pouco forte, né? Aí se usasse esse remédio, aí a minha nora poderia não poder mais engravidar, né? E depois... Depois disso, a minha nora teve 2 filhos e uma filha. Nasceu muitos filhos, né? E nasceu lá no hospital de Seul. Quando nasceu o primeiro filho, então tinha que fazer anestesia, mas como saiu o cano sem querer, não conseguiu fazer anestesia, e aí o que aconteceu? Ela fez o parto sem anestesia, né? Aí como era o marido da irmã que fez isso, aí ele não queria cobrar, né? Aí ele foi pedir desculpa. E a minha nora falou, Deus permitiu eu sentir essa dor. Aí ela falou, aí ele ficou emocionado com o que a minha nora falou, aí não recebeu nenhum dinheiro do hospital, assim, o custo que ia ser, né? Quando eu vejo a vida do meu filho, da minha filha, vocês acham que é assim porque eu desejo que eles vivam dessa forma? Não. Quando eu vejo a minha nora... Para ganhar uma nora, eu também tinha cobiça no meu coração, né? Mas eu esvaziei meu coração, o que Deus vai fazer? Porque não tem nem comparação eu lavar meus pecados, Jesus Cristo lavar meus pecados. Eu criar meus filhos e Jesus Cristo criar os meus filhos, não tem nem comparação. Eu cuidar da minha saúde, Jesus Cristo cuidar da minha saúde, não tem nem comparação. As pessoas são tão insensatas que elas não conseguem pensar. Quando é para elas ficam assim presas e não conseguem fazer, né? Então eu posso enxergar claramente isso nos ministros. Se for por esse caminho vai fracassar, eu vejo. Aí na minha frente fica sim, mas eu posso ver claramente o caminho que eles estão seguindo.
Então eles ministram por 10, 20 anos e não acontece o trabalho de Deus, né? No começo, se quebrar o seu desejo, quebrar o seu coração, então se torna tão fácil, mas eles não conseguem fazer isso. O pessoal diz que teve um terremoto na China e 180 pessoas morreram. Tem tantas coisas assim, pragas, né? E Deus nos protege de todas elas. Quanto mais eu penso na nossa igreja de Gangnam hoje em dia, eu fico tão feliz que a gente pode ter culto aqui, porque antigamente tinha que ser demolido aqui. Eu agradeço também. Também porque tem água lá no centro de retiro de Tedok, porque antigamente era impossível. A gente cavou 120 metros. Era 160 reais por metro. Então, 100 metros, 16 mil. Imagina. E perfurando. E quando não saía água. E como estava perfurando a rocha da montanha, subia fumaça do buraco. Então, 100 metros a gente perfurou e não saiu uma gota de água. O pastor Chong Chun-yong falou, vamos cavar mais 20 metros. Aí ele perguntou se era para eu cavar e eu falei, sim, cava. Passando dos 100 metros. Já não era mais 160 reais, era 320 reais o metro, abaixo de 100 metros. Acima de 100 metros. Então, não saindo uma gota de água, gastando todo esse dinheiro. No começo, quando a gente fez o contrato, se sair água, vocês a gente vai pagar. E se não sair nenhuma gota de água, então a gente paga. Aí eu falei, não. Vamos supor que vocês cavaram 100 metros e não saiu uma gota de água. E eu não posso deixar vocês gastaram energia, vocês gastaram combustível. Eu não posso mandar vocês embora de mão vazia, né? Aquele homem ficou muito agradecido, né? Porque ele cavou 120 metros e não saiu uma gota de água. E a gente tinha que começar o retiro. Eu fiquei tão agoniado. Toda manhã eu comecei a orar diante de Deus. Eu orei 1 semana, 2 semanas, eu orei na 3ª semana. Eu estava orando e que coração Deus me deu. Quando a gente comprou o centro de retiro de Tedong na montanha, realmente por um milagre, eu tenho uma sobrinha e ela tinha um namorado. Então, como ela não tinha o pai dela, ela veio trazer o namorado para eu conhecê-lo. Eu perguntei, qual o seu emprego? Ele falou, eu sou corretor de imóvel. Aí, só assim, por assunto, eu falei, eu queria comprar um lugar, né, lá na montanha. Então, porque entre Seul e Busan era mais barato a montanha de Tedok. Era a parte mais barata. Ele voltou para mim e ele falou, tem uma montanha para te mostrar. E aquela montanha era tão boa, é o centro de retiro Tedok. Ele falou que era 150 mil dólares, 300 mil reais, né? Então, quando eu vi, era muito barato. Aí eu falei assim, faz um desconto aí para mim. Quanto o senhor quer de desconto? Eu pensei que se eu pedisse muito desconto, daí ele não ia querer vender para mim. Então ele foi falar com o dono para aparecer bem para mim. E ele conseguiu 70 mil de desconto. 7 mil de desconto. E ele fez todo o caminho para eu fazer esse contrato, né? Fechar o contrato. Quando eu comprei, quando aquele lugar, quando eu coloquei a estrada, quando eu coloquei a ponte, todas essas coisas foram impossíveis diante de Deus.
Mas eu estava orando diante de Deus. Na terceira semana, mais ou menos, de madrugada, quando eu comprei aquele centro de retiro, quando eu recebi a autorização para construir, quando eu recebi a autorização para poder colocar eletricidade, quando eu recebi as autorizações, realmente tudo era impossível. Como a gente conseguiu fazer aquele salão de 7.000 pion sem coluna nenhuma? A gente tinha que colocar 3.000 toneladas na parte de cima e não conseguia os caminhões não conseguiam subir, né, com 100 toneladas. Mas Deus, pelo milagre dele, a cada momento, ele estava permitindo todas as coisas se concretizarem. E a gente conseguiu fazer esse centro de retiro. Né? Agora é um pouco feio quando a gente vê, mas na verdade, naquele tempo, a gente pensou que a gente construiu muito bem. Todas as coisas Deus deu. Mas Deus não pode deixar de dar água também. Aí eu fiz um plano. Na montanha. Como seria bom se a gente fizesse um poço para a gente? Não, se a gente fizesse uma caixa d'água, né? Ah, tá. Fazer um açude, tipo um açude, a gente andar de barco nesse lugar, usar essa água. Só que, na verdade, no centro de retiro era muito perigoso ter esse tipo de riacho, né? Porque as crianças poderiam cair nele e morrer afogada, né? Então eu pensei, não, é muito perigoso fazer um riacho aqui dentro. Então eu orei diante de Deus. Comprar o terreno, fazer caminho, ou ter telefone, ou eletricidade, ou conseguir autorização para poder construir, autorização para poder viver. A gente conseguiu um monte de carimbo na prefeitura e sem gastar um centavo. No começo, a prefeitura não queria nos ajudar, mas todas essas coisas a gente viu Deus realizando de uma forma muito abençoada. Então Deus nos deu todas as coisas, mas por que Ele não vai nos dar água? Quando eu pensei do lado de Deus, Deus deu todas as coisas, mas não tem motivo de Deus não querer nos dar água. Na terceira semana que eu estava orando, Deus vai me dar água, eu acreditei. Naquele dia eu fui para Tegu e eu estava pregando a palavra e eu falei para os irmãos. No centro de retiro de Tedoga, a gente cavou 120 metros para achar água, mas a gente já gastou mais de 16 mil reais, saiu voando, mas não está saindo uma gota de água. Mas eu acredito que Deus vai nos dar água, no meu coração eu acredito que Ele vai dar água. Desde então, dentro do meu coração, Deus me deu a fé exata de que Ele nos daria água. Independente do que disserem, Deus vai dar água. Ele deu tudo, por que Ele não vai nos dar água? O pastor Paxangir, quando estava em Diné, ele comprou um terreno para construir uma igreja. Então ele comprou um terreno, ele foi para a prefeitura, aí falaram que dava para construir, né? Mas na base, tinha uma base de avião ali perto do exército. E falaram que não podiam dar autorização de construção, porque os aviões pousavam e também os aviões iam e vinham, né, dali. Decolavam. Então, aí o pastor Park Sang-il falou, por favor, dê essa autorização. Eles não deram. Aí, eu ia para a conferência de Mashan, mas aí foi empurrando, e aí no último dia eu não tinha tempo. Aí porque eu tinha que fazer comunhão com os pastores, aí eu não tive tempo. Aí eu conversei com esse pastor. De manhã, de madrugada, quando eu acabar, às 6 horas da manhã, depois do culto de madrugada, vamos para lá. Aí, depois de Massano, a gente foi para Tiné e a gente teve o culto.
Dando culto de madrugada, eu preguei o quê? Quando o pastor Park Sang-il, ele comprou esse terreno lá, eles falaram que dava para construir, mas a base não sabia. Mas será que Deus não sabia que ia dar esse problema? Se não desse para construir ali, Deus não ia permitir a gente comprar esse terreno. Então vai dar para construir. Depois do culto de madrugada, eu tomei café da manhã e eu fui ali no terreno. Quando eu fui, como é que era aquela montanha, né? Era assim, né? Era assim, dessa forma, o terreno. Mas se eu escavar, vou conseguir escavar 5 metros, aí ia ser bom. E a terra ia ficar mais alta, né? Mais ampla, quer dizer, ia ser uma boa localização para a igreja. Aí eu falei, tem um terreno aqui. Ah, esses lugares aqui tudo querem terra ao redor. Então vai e cava 5 metros com a escavadeira. Porque se você cavar 5 metros, você pode fazer, vai ser a altura de 2 andares. Então assim você vai e pede a autorização lá na prefeitura. E se eles não derem, você briga com eles. Quando o pastor Park Sang-il escutou isso, quando ele cavou 5 metros, então ficou mais amplo, né? Então o terreno ficou bem mais amplo. Por vários dias eles escavaram e ele deu terra também para os agricultores ali de baixo, eles gostaram. Aí ele levou esses 5 metros que ele cavou e ele pediu autorização para poder construir a igreja de 2 andares. Realmente, para o ser humano é impossível, mas não existe nada para Deus que seja impossível. Mas os nossos irmãos, sabe por que eles têm dificuldade na vida espiritual? Tenham desejos de vocês. Tenham desejos seus. Então, por exemplo, se esse meu desejo ali de cima baixar, então não vai ser problema. Mas porque eu tenho o coração de querer ter todas as coisas, é difícil quebrar meu coração. É verdade, se tiver terremoto, muitas pessoas morrem, né? Mas, pessoal, vejam claramente. Os irmãos que frequentam a nossa igreja, as pessoas do mundo, não tem nem comparação. As pessoas que frequentam a nossa igreja, eu sei que Deus está protegendo todas essas pessoas. Essa vez na nossa igreja, os irmãos da nossa igreja, 50 irmãos compraram apartamentos aqui no condomínio da frente. Eles que ficam trabalhando voluntariamente na igreja, a maioria deles compraram um apartamento. Então, ali, aquele condomínio é a casa da nossa igreja de Gangnam. Quando eu vou para o culto de sexta-feira de lá, os irmãos ficam tão felizes. Em Gangnam, Seul, eu comprei um apartamento. E o apartamento foi tão bem construído. O vidro, tem alumínio, tem vidro. Nossa, não tem nenhum barulho. E o vidro também da janela são os melhores. Na China, se você colocar vidro, então o rosto fica meio assim, né? Fica balançando. Mas do vidro da Coreia fica reto, parece um espelho. Porque eu já fiz tantas construções, eu já sei, né, o preço também. E ultimamente, como não tenho construído, mas eu sei quanto vale, né, mais ou menos. Mas eu vejo os irmãos tão felizes. Se por acaso Deus fizer a gente passar por dificuldade, a gente tem que passar por essa dificuldade. Mas se meu coração se quebrar diante de Deus, a vida espiritual se torna tão fácil. E a vida, assim, também se torna muito melhor. Hoje de manhã eu falei para os irmãos, irmãs,
Agora a gente tem que trocar a nossa vida. Porque eu sou muito fresco. As pessoas falam que eu sou muito fresco, né? Então, eu queria que os irmãos, assim, tivessem conforto, né? Mas depois que os irmãos da igreja de Canaã conseguiram a autorização para a gente ter essa igreja, eles começaram a fluir para a carne. Eu fiquei com medo disso. Então, quando começa a fluir para a carne, ele já não consegue mais ter vida espiritual. Mesmo se tornando pastor, realmente não consegue ter vida espiritual. Então, o que é mais confortável? Os missionários temporários vão para a África, passam fome, pegam malária. Eles passam um ano assim sofrendo. Mas eles, por um ano, eles dizem que eles ficaram tão felizes por esse um ano. Mas chegando na Coreia, surge já a cobiça, a vontade de tomar o café da Coreia, comer a pizza da Coreia. Então tudo aqui na Coreia é possível. Então, assim que eles chegam na Coreia, aí toda essa cobiça deles é preenchida, então eles são muito miseráveis. Essa vez, num encontro dos jovens, um jovem falou, estava se divertindo com as pessoas do mundo, e quando ele veio testemunhar, realmente, nossa, eu fiquei tão apavorado com aquilo. Por Jesus, a nossa igreja, se não caminhar pela fé, pouco a pouco vai indo para o caminho do mundo, e assim parte da igreja, e se partir da igreja, fica contra a igreja. Se fica contra a igreja, se ficar contra o servo de Deus, parece que não é nada. Mas não existe maior maldição nesse mundo do que isso. É que a maldição não chega na hora. Mas quando a gente vê na história da Bíblia, a história da igreja na Bíblia, a gente pode ver que as pessoas que ficam contra as igrejas que nasceram de novo, nossa, elas são muito coitadas. Então essas pessoas, pouco a pouco, vão se aproximando do mundo. Satanás vai fazendo elas chegar pouco a pouco do mundo. As pessoas que ficam contra a igreja ficam falando que a gente só gasta dinheiro pela UIF e não gasta nada pelo evangelho. Até parece. Por causa da UIF, tantas pessoas receberam a salvação no exterior. A maioria das igrejas, o trabalho de Deus está acontecendo através da UIF. Essas pessoas têm fardo de gastar dinheiro, querem preparar suas coisas. Quando tem oferta da igreja, elas querem usar para si mesmas. Esses trabalhos da gente gastar o dinheiro pelo evangelho, pessoal, isso é uma coisa tão gloriosa. Um país, quando a gente escuta um país que as pessoas recebem a salvação por causa do evangelho, nossa, é tão quente isso. Mas se você não fizer, você tem fardo. Essa vez eu fui para os Estados Unidos e eu tive reunião dos pastores. E alguns irmãos, alguns pastores estavam em tentação. Por quê? Faz o cantata de Natal. As igrejas que têm 10 membros fazem o cantata. Mas as igrejas que têm 30, 40 membros têm fardo de fazer o cantata. É livre, pode fazer e pode não fazer o cantata de Natal. Mas qual é o problema? As igrejas que têm 11, 12 membros que fizeram o cantata foi tão gracioso. Nossa, mais de $10 mil para gastar, para alugar o lugar para fazer, também a comida, para a decoração, tem que gastar mais ou menos R$100 mil. Então, nos Estados Unidos, ter 80, 100 mil reais numa igreja que tem 10 membros, é uma coisa muito difícil. Mas começando, eles podem ver como Deus preenche tudo isso e eles acham um milagre. Eles ficam todos muito assustados. Em Nova Orleans, falou que 2 irmãos escutaram o evangelho e fizeram tudo. 2 irmãos que vieram para a igreja.
E os irmãos e as irmãs, nossa, eles ficaram tão felizes e ficam falando, vamos fazer de novo, vamos fazer de novo, vamos fazer de novo. Por quê? Porque eles não têm muito dinheiro, mas ganhando doação, vendo como Deus preencheu tudo, nossa, eles queriam chorar. Reunir 100, 200 pessoas num lugar nos Estados Unidos é muito difícil, mas em New Orleans, mais ou menos 2.000 pessoas se reuniram para assistir. Os irmãos, eles ficaram tão emocionados. Essa vez eu fui para Nova York e sabe qual foi o problema? As pessoas que fizeram cantata ficaram tão felizes, tão emocionadas, mas os pastores que não fizeram, espero que não tenha cantata na nossa igreja, falou que eles tiveram esse tipo de coração. Tomara que chova. Em vez de acompanhar se você acompanhar o evangelho é bênção, se você não acompanhar é maldição. Vocês não precisam acompanhar o evangelho agora. Não tem problema agora. Mas pouco a pouco vocês vão pertencendo ao mundo, vão pertencendo à carne. E se você pertencer ao mundo, você não quer mais vir na igreja. Se você vier para a igreja, você vai reclamar, você vai ficar contra, você vai murmurar. Com quem não acontece isso? Acontece isso com todo mundo. Se não for pela fé, porque não é vida espiritual, é como se eu estivesse falando, Satanás, me consuma, pode tomar conta de mim. Então eu falei para os irmãos, se a gente continuar vivendo dessa forma, não tem igrejas que passou 1 ou 2 gerações, a nossa igreja já passou, porque passou já 50 anos que eu recebi a salvação. Então se a igreja continuar nesse caminho, vai fracassar. A nossa igreja, agora, não uma vida espiritual na teoria, mas a gente tem que seguir pela fé, porque se não for, em algum momento a gente vai parar de ir pela fé e aí a gente vai cair. Agora não tem problema, mas os filhos, os netos. Essa vez eu fui para o Brasil e fiz conferência e o pastor de São Paulo está aqui, né? Ele traduziu. Eu perguntei, o que você está fazendo? Eu estou trabalhando. Você está louco para estar trabalhando? Vai, se demite. Vai, entra no seminário. Sim. O filho do pastor Kimachor. O pastor Kimachor, ele estava com tanta vergonha de ficar diante de mim, porque o filho dele, em vez de entrar no seminário, foi para a faculdade. O filho do irmão, o irmão Peg, ele veio conversar comigo um dia. Eu coloquei desconfiança no meu filho, pastor. Meu filho queria ir para o seminário e eu falei, não vai para a faculdade. Aí depois o filho falou, pai, por que você colocou essa desconfiança, plantou essa desconfiança em mim sobre a igreja? O pastor Peck falou para mim, desculpa, pastor, realmente eu errei. Pessoal, os irmãos que têm esse evangelho, não vivem pelo evangelho e vivendo no mundo jamais vão ter felicidade. Pelos 50 anos que se passaram, eu me encontrei com tantas pessoas. No começo elas aceitaram um pouco da carne, um pouco. Mas porque não foi desde o começo que ela seguiu pela fé, então pouco a pouco foi seguindo a sua cobiça e depois acabaram caindo no mundo. Hoje eu já falei para vocês. Eu quero perguntar para as irmãs casadas. Irmãs, tem muitas irmãs por causa da vida difícil trabalham, não é? É mais fácil trabalhar ou fora ou mais fácil trabalhar em casa? E fazer estudo bíblico
nas casas 2 vezes por semana, qual que é mais confortável, vocês trabalharem ou fazer estudo bíblico na casa das outras pessoas 2 vezes por semana? Se vocês trabalharem, você tem que ficar... É cansativo, né, trabalhar. Pessoal, se vocês pensarem assim, se vocês fizerem estudo bíblico 2 vezes por semana na casa de alguma pessoa, não é difícil de jeito nenhum. Os ministros da nossa igreja, temos pastores aqui da nossa igreja, eles reclamam. E vivendo lá fora no mundo, eles falam, nossa, que foi muito difícil para eles, muito cansativo. As pessoas que não sabem vão para o mundo, porque na igreja eles são tratados como pastor, mas quando vão no mundo não são reconhecidos. No mundo não tem nenhum pastor que não tenha sofrido, porque não sabem disso. Porque na igreja ficam de coração alto, saíram todos pomposos, e aqui tem alguns pastores que voltaram, não é? Tem ou não tem? É um sofrimento lá fora. Tem muitos pastores voltando. E também tem gente saindo, assim como a estação de metrô de Seul, né? Entrando e saindo, entrando e saindo. As pessoas que saíram realmente falam, nossa, eu estava louco naquele momento, pastor, por isso eu saí. Mas, aqui, irmãs, vocês trabalharem e tendo a vida de dona de casa uma vez por semana, reunir 5 pessoas em casa, ou segunda à noite, terça à tarde. Façam estudo bíblico 2 vezes por semana. Então, o seu coração vai reviver. Então, vivam a sua vida de dona de casa. Mais uma vez por semana à tarde, decidam o seu coração de sair para pregar, entenderam, irmãs? E assim... colegas, parentes, amigos, vocês anotem todos os nomes, os telefones. Então, R$100 por nome. Não vai gastar mais do que isso, né? Eu tô indo visitar a sua casa. Tal dia, tal hora. Tal dia, tal hora eu vou pra sua casa. E aí fica ali o dia inteiro, brincando, se divertindo. E só vai e se gaba da felicidade que está passando. Depois que eu acreditei em Jesus, a nossa família. É verdade, irmãs, vocês têm que saber disso. Os homens do mundo, 70% a 80% tem caso lá fora. É ou não é? Os homens do mundo são assim. Na igreja, os irmãos que receberam a salvação, a família é tão harmoniosa. Se vocês criarem seus filhos, realmente é muito difícil criar um filho. Mas se estiver na igreja, no mínimo aprende a quebrar o coração. Pessoal, tem que seguir com a igreja. Tem que quebrar o coração das crianças quando são pequenas, porque quando cresce, tem que falar, não, isso não dá. Tem dinheiro, eu tenho tudo isso, mas isso você não pode ter. Por quê? Porque com 5, 6 anos obedece. Com 19, 20 anos desobedece e sai de casa. 5, 6 anos não vai sair de casa, não é verdade? Então com 5 anos tem que segurar o filho. Os meus filhos também, desde os 3 anos eu ensinei, isso não pode. E as crianças quebraram o coração, sim. O Yongu. Quando ele era criança, ele queria visitar as casas comigo. Pai, eu quero ir junto. Eu falei, hoje eu tenho que ir para essa casa. Eu falei, tá, pode ir. Tá, mas se você for, você cuida das crianças daquela casa, você brinca em silêncio com elas, entendeu? Tá bom. Aí ele ia. Até certa idade, ele só queria seguir o papai e a mamãe. Aí, chegando uma certa idade, Yongu, vamos comigo? Pai, eu tenho que ir mesmo? Por quê? Eu posso... mas eu tenho que fazer uma outra coisa, pai. Mas, em certo momento, ele já não queria mais ir comigo.
Aí chegou um certo dia, pai, hoje eu não posso ir. Hoje eu tenho que ir para tal lugar. Pai. Não, ele falava, pai, posso ir? Não, hoje não posso, hoje eu tenho que ir. Eu falei que não, filho. Aí eu falei, filho, eu falei que não. Eu tirava o cinto, eu batia no chão. Ah, pai, então tá, quando voltar, traz uma coisa gostosa pra mim, tá? Tá, eu vou comprar. Então, nesse momento é que ele quebra o coração. Quero ir, mas não pode. Então, a vida se torna muito mais confortável. Desculpa, mas vocês já estão velhos, né? Então, é difícil consertar isso. Então, o que vocês querem fazer, vocês têm que fazer. Porque se vocês não conseguirem, aí fica ali martelando no coração. Então, se vocês trabalharem, vocês não podem fazer tudo do jeito que vocês querem. Porque se vocês fizerem alguma coisa, vocês têm que fazer uma comunhão individual com o chefe. Então, se pensar assim, a vida espiritual é muito mais fácil. Então, até as coisas, os bens materiais, vocês vivam pela fé. Aprendam a viver pela fé. No Haiti, porque é muito miserável. Eu falei para o evangelista do Haiti, eu vou construir a igreja aqui para você. Eu prometi, eu construí a igreja. Eu acho que foi gasto mais ou menos 360 mil reais. Comprando terreno, o prefeito ajudou a gente a comprar o terreno. E a gente construiu muito bem a igreja. Não tem problema, né? Que é assim, né? O telhado, a gente construiu também a casa de pastor. E sabe o que é gratificante? Eu, vendendo livro, eu ganhei 700 mil reais. E essa vez também vai ser publicado o livro nos Estados Unidos. Então a editora fez uma última entrevista. É a segunda maior editora dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se vender o livro, acho que eu vou ganhar bastante dinheiro. Eu só estou sonhando. Tendo dinheiro na mão, pela primeira vez na vida, eu ganhei algum dinheiro. Embora eu agradeça aos irmãos que compraram bastante livro. Pela primeira vez eu ganhei dinheiro. 700 mil reais. E porque ainda está vendendo livro, eu ainda não calculei, né? Mas vão trazer para mim o cálculo depois. Segundo, e eu quero fazer a parte 2, mas eu tô ocupado e não estou conseguindo escrever, né? E as pessoas lendo o livro, porque lá na China, eles estão pedindo e eu agradeci. Então, 17 mil. Então, aquelas pessoas vendem mais o livro do que eu, né? Porque eu dei autorização para eles venderem. Então, eles têm autorização de vender mais com o meu nome. Para mim, não tem problema. Não preciso ganhar dinheiro, né? Deles. E eu estou vendendo bastante o livro e eu agradeço muito por isso. Eu sou uma pessoa incapaz de fazer qualquer coisa. Então eu quebrei meu coração depois que eu recebi a salvação, né? Então quando eu tenho dificuldade, medo, eu tenho Jesus Cristo. Se eu passar dificuldade, então eu vou ter que passar por essa dificuldade. Se eu passar sofrimento, eu tenho que passar pelo sofrimento. Se Deus fazer eu passar dificuldade, eu tenho que passar dificuldade. Se Deus tirar meu olho, eu tenho que dar meu olho para Ele. Se Ele levar minha vida, eu tenho que dar. Eu posso segurar alguma coisa? Eu vivi com esse coração. Se eu tiver com fome, eu vou ter fome. Se eu estiver sofrendo, eu vou ter que sofrer. Então a vida assim se torna muito mais confortável. Então, fazendo o trabalho de Deus, a UIF, Good News Corps, fazendo esses trabalhos, fazendo o fórum dos ministros, eu fiz porque Deus se agradou e Deus realizou todas as coisas. No centro de retiro de Tedok,
A gente estava fazendo o retiro e aí não tinha água. Porque a gente não faz uma vez por ano, né? Tem o IYF World Camp, a gente fazia ali no centro de retiro de Tedol. Porque tem a primeira, a segunda semana. A gente fez um tanque de água, né? A gente queria no começo fazer um riacho, mas para fazer esse riacho a gente estava com medo das pessoas caírem na água e assim a gente fez um tanque bem grande. Mas é metade, o tanque é metade mais ou menos do tamanho dessa igreja. Então, juntando água por um ano, a gente calculava a quantidade e aí a gente fez um plano para usar durante o retiro. Então, a água para banheiro é tal, a água para cozinha é tal. Mas as pessoas fazendo mais outras coisas, estava faltando muita água. E a gente cavou ali, mas não saiu uma gota de água. E aí a gente fez o IYF, o retiro da IYF. Aí, de repente, apareceu o irmão e começou a anunciar. Não precisa economizar água, pessoal. Pode usar à vontade. Então, os coreanos são os que mais desperdiçam água. Lá no exterior, eles economizam bastante água. Aí eu estava sentado ali no fundo, eu falei, nossa, quem é aquele cara que está anunciando que é para usar água à vontade? Tá faltando água. Aí o pastor do meu lado, pastor, tá sobrando água. Tá sobrando? Como tá sobrando? Pastor, o senhor ainda não sabe? Por quê? Tá sobrando água. E o irmão estava falando. Ele cavou 120 metros e tinha um cano. Ele colocou um cano assim, dessa grossura. Então, ele colocou um motor dentro do meu tamanho e numa grossura desse cano, né? E ele colocou ali dentro. Mas como não saiu nenhuma gota de água, então tinha que tirar. Tinha que tirar esse cano, porque senão ia enferrujar e ia contaminar a parte superficial ali, né, da terra. Então, como não podia enferrujar, não podia cavar, então eles pegaram e começaram a balançar, começaram com a escavadeira a tentar tirar aquele cano. Aí não saía, daí começou a balançar por várias horas o cano, mas de repente, pum! E começou a sair um monte de água. E ele se assustou. Aí ele, tá saindo água! Então eles calcularam. Então era um número que a gente podia usar à vontade no centro de tiro e ia sobrar ainda. Aí naquele dia eles bateram panela, bateram tampa e começaram a dançar e cantar de felicidade. A gente estava cavando ali, não estava saindo água. Aí tem o irmão, isso mesmo, falou para mim, pastor, o senhor fez errado. Por quê? Quando a gente vai cavar um poço, a gente tem que perguntar para um especialista. A gente não pode cavar assim, sem saber. Ah, irmão, por que eu não perguntei isso? Devia ter me falado antes. Você pode chamar essa pessoa agora? Aí ele chamou. E ele viu onde eu cavei. Aí ele falou, daqui não vai sair água. Aí eu falei, sim, senhor, eu sei que não vai sair água daqui. Isso eu também sei. Então ele estava pedindo para mim 10 mil reais pela consulta, né? Que ele ia procurar água para mim. E eu tinha que dar, porque a gente estava procurando água, mas não estava achando. Aí ele falou para a gente andar de carro. Lá embaixo, do lado do riozinho que passa do lado da estrada, vai sair água. Aí eu ri, eu falei, lógico, eu também sei que vai sair água do lado do rio. Aí ele falou, não sai água. Aí os irmãos ligaram para ele.
Por quê? Eles falam, aí a gente ligou para ele, você falou que não ia sair água, né? E tá saindo. Aí eu falei, eu sei que se eu cavar do lado do rio vai sair água, não tem diferença nenhuma comigo, esses especialistas. Aí ele perguntou, quem é que mandou cavar aqui? Fui eu. Ah, por que você cavou aqui? Ah, porque eu queria. Aí eu falei, unido unité, cava aqui. E saiu água e aí falaram pra ele. Ah, e até parece que isso aconteceu. Ah, então pode vir ver. Tá saindo água aqui agora. Então, quando reúne umas 3.000 pessoas no centro de retiro. Imagina, reúne 3.000 pessoas e ainda tem água. Não falta. Todo mundo falou que aquilo era um milagre. Não pelo cálculo humano, mas eu acredito em Deus. Se vocês viverem no mundo, eu falei para o meu filho, a outra vez, quando ele estava fazendo cantata de Natal, o meu filho falou, pai, dessa vez, o Sonug e a Sonyeon, eu decidi levar eles para o cantata de Natal. Ah, é? Por quê? Porque eu quero mostrar para eles como o pai prega o evangelho. Aí eu falei, sim, isso você fez muito bem. Quando eles crescerem, eles precisam ter visto isso para pregarem o evangelho. O meu filho, ele quer preparar os filhos dele para ser pregador do evangelho. Ele falou que está preparando eles a partir de agora, 9 anos, 7 anos, 6 anos, já desde agora ele já está preparando. Quando meu pai faleceu, pai, conforme o teu desejo, eu vou fazer tudo o que o Senhor pediu. O seu funeral eu vou fazer assim, mas pai, e o seu espírito vai para onde? E o pai, ele respirou e falou, eu queria ir para o céu, mas já está muito tarde. Eu tenho que ter alguma coisa para poder ir. Primeiro, eu fiquei muito agradecido, porque não é pela nossa glória, mas é pela glória de Deus. Segundo, eu poder pregar o evangelho para o meu pai. Eu poder pregar o evangelho para o meu pai, naquele dia ele receber salvação, e depois de 3 dias ele faleceu. Para mim, isso já é o salário suficiente de eu pregar o resto da vida para o evangelho. Presidente receber salvação, primeira-dama receber salvação, ministro receber salvação, mesmo que não seja isso. Mas esse evangelho vale muito a pena. Se somente 10 pessoas receberem a salvação, não tem nem comparação com o seu salário do teu trabalho. Não tem comparação. Porque a gente vive nesse mundo, é porque a gente está preso nesse mundo. Mas, se você morrer agora, esse mundo não é nada. O evangelho que nós temos é muito precioso. Eu abandonar minha vida por causa disso, não tem problema. Se eu morrer, eu vou morrer. Se eu tiver dificuldade, eu vou ter dificuldade. Se eu puder viver a minha vida inteira por esse evangelho, é tão bom. Então, aquela pessoa que furou o olho de outra pessoa, realmente ela mudou bastante agora. Essa pessoa me ligou. Pastor, eu bati no meu irmão mais novo. Eu bati numa criança, daí ele falou que vai trazer o irmão mais velho, eu tô preocupado. Aí eu falei, por que você fez isso? Você não consegue se controlar? Ai, pastor, às vezes acontece, né? Aí eu falei, fala pra esse irmão, esse amigo ligar pra mim. Eu acho que já se resolveu. Eu acho, porque o pastor Oxupar que é bravo, né? Da noite pro dia ele mudou. A Munredin, quando ela se machucou,
Eu não sabia como falar para a mãe dela, sua filha vai ter que ficar deitada a vida inteira, eu pensei. Quando a Munhedin estava no andaime e caiu do andaime e machucou a coluna, será que o construtor sabia disso? O pastor sabia disso? Eles não sabiam, mas Jesus Cristo sabia. Se a Redini caiu, Deus podia ter segurado ela. Mas ela caiu e se machucou. Eu pensei. Porque Jesus Cristo é mau? E será que ele está feliz em vê-la deitada? Não, Jesus jamais ia ser assim. Então, tem um motivo para ela ter se machucado. Com certeza ela vai ser curada. Já passou 6 anos. Ela ainda não foi curada. O ancião Han tá vendo ela, vendo cada dia, parece que não muda, mas mês por mês ela tá mudando. Então, em 6 anos, essa pessoa já tinha que estar com a perna ressequida. Ontem ela foi para Cheongju e eu mexi na perna dela. Aqui na parte de cima tá bem dura. Tá melhorando pouco a pouco. Então, normalmente a perna dela tinha que ter sido tá ressequida agora. Ela tá treinando com muleta, andar de muleta. Então, ela anda de cadeira de rodas, né, agora. Mas no meu coração, realmente, Deus, eu não sei de todas as coisas, mas eu somente acredito no Senhor. Eu sei o que o Senhor pode fazer. Deus está vivo no meio de nós. Eu quero que todos os irmãos da nossa igreja vivam pela fé. Ah, mas eu não sou pastor, não preciso viver pela fé. Então, no final, isso não é vida espiritual e acaba pertencendo ao mundo. E no final, as pessoas que partiram da nossa igreja, também muitas pessoas partiram antigamente e assim recebeu salvação e não tem muitas pessoas que depois, quando ficam velhas, continuam na nossa igreja. Caem no mundo. Se não viver pela fé, vai cair ou no mundo, pouco a pouco. E depois fala, quando eu recebi salvação eu fiquei tão feliz, eu andava pregando o evangelho, escutando a palavra. Todo mundo é assim, não é? Não é assim com todo mundo? Era bom, né, assim no começo. Então vamos voltar para aquele começo. É possível. Se a gente for, a partir de agora, começar a viver por Deus, pelo Evangelho. Não queiram tornar seus filhos em grandes pessoas. Não é porque vocês querem criar de uma grande forma que eles vão se tornar em grandes pessoas. Um irmão, ele tinha um tio. E ele estudou muito bem na faculdade. E ele se casou. E disse que ele viveu muito bem. E ele em si estava vivendo com dificuldade, né? Aí esse tio se casou. Então, por 15 anos não conseguiram ter filho. Aí os pais desse tio, depois que faleceram, só sobrou as 2 noras, né? Aí um dia esse tio saiu de casa. Então a tia estava vivendo sozinha. E a tia acabou ficando infeliz. Viver bem no mundo não quer dizer nada. Da noite por dia, tem muita gente que acaba fracassando. Quando eu vejo os irmãos da nossa igreja, parece que eles são pobres, parece que não tem nada. Mas vivem uma vida muito abençoada. É porque não sabem, mas vivem olhando para as coisas do mundo, e ficam com inveja. Mas
querendo as coisas do mundo, acabam ficando medonhas, acabam ficando irritadas. Falando sobre Atos, cada vez que eu leio o livro de Atos, eu fico emocionado. O Pedro, ele foi e ele curou na porta do Templo Formosa um coxo, ele pregou, salvou 3.000 pessoas e depois ele foi para a prisão. E no capítulo 4, está escrito Pedro preso. Antigamente, na casa do sumo sacerdote, o Pedro, ele teve medo de uma serva do sumo sacerdote. Agora, esse Pedro estava falando com toda a coragem diante do sumo sacerdote. Não ensina esse nome para mais ninguém. Pensa, é mais correto você escutar a palavra de Deus ou escutar a palavra do homem? A gente não tem como não falar o que a gente viu e o que a gente presenciou, então o que eu vou fazer? Antes ele estava tremendo, e aí eles tremendo mandaram o Pedro embora. O Satanás que trabalha dentro deles e o Deus que trabalha dentro de nós, quem é que vai vencer? Deus. Até agora, nós recebemos a salvação e vivemos assim, assim, de forma normal. Então, escutando a palavra de Deus, a gente abaixa o coração e deposite toda a sua vida nas mãos de Jesus Cristo. Porque assim Deus vai lhes abençoar. Eu, às vezes, me encontro com as pessoas da minha idade. Não existe alguém tão feliz quanto eu. Os filhos saudáveis, vivendo pelo Evangelho, os meus netos crescendo bem. De 10, 10, de 100, 100. Saúde, minha vida. Quando acabou o que eu fiz e começou o trabalho de Deus, eu somente comecei a servir a Deus. Se eu for para a casa de Deus e trabalhar, será que Deus não vai trabalhar na minha casa? Deus, Ele não quer que eu faça. Eu agradeço muito porque Deus, Ele conduz a minha vida. Com 70 anos, estando aqui no púlpito, eu fico muito agradecido. Eu não sei, mas com essa saúde, eu acho que eu vou viver até os meus 100 anos. Correndo para lá e para cá, eu acho que vai ser assim. De manhã eu acordo, eu não consigo mais nadar ou antes, né, como antigamente, mas eu faço eu me alongo assim sozinho e eu fico tão feliz. Jesus Cristo lhes ama e Ele vai lhes tornar infeliz? Não. Vocês têm que acreditar em Jesus. Em Los Angeles, nos Estados Unidos, quando eu vi os pastores vivendo sem fé, eu pensei, eles vivendo nos Estados Unidos, então para que eles vivem aqui? Aí eu falei, dentre os irmãos, eu quero escolher 10 irmãos. Aí eu falei isso, cada um escolhe uma cidade. Aí eles esqueceram. Aí os outros 10 eu cortei. Em Los Angeles, depois que acabou o acampamento mundial, eu falei, esses 10 casais vão comprar um ônibus de ida
uma passagem de ônibus de ida e vão ficar por um mês pregando o evangelho e depois voltem. Uma semana, 2 semanas pode se virar, mas um mês eles achavam que não iam conseguir. E os 10 foram. Por uma semana. No primeiro dia, achou difícil, mas como era um mês, parecia que não ia dar certo. Mas, todos os dias Deus os ajudou. O irmão Isunje, ele ficou 8 anos ministrando no Uruguai. No começo, tinha 22 irmãos na igreja do Uruguai. Por 8 anos, ministrando, partiu todo mundo e sobrou só 2 pessoas. Eu fiz muita comunhão individual com esse irmão, mas ele não me escutava porque ele se achava inteligente. Naquele dia, fazendo o acampamento mundial na Argentina, eu falei: não deixa ele ficar mais no Uruguai e manda ele para outro lugar. Aí o casal de Isunje, do irmão Isunje, foi expulso. Eles tinham que voltar para a Coreia. E por último, os 2 falaram: vamos fazer uma viagem evangélica sem dinheiro. Ele e um filho, né? Foram os 3. Por um mês, na Argentina. Eles foram para uma cidade bem longe. No primeiro dia, à noite, como eles compraram o dinheiro, eles compraram a passagem, eles conseguiram 1/3 da passagem e desceram. Era 10 horas da noite. E ali no terminal de ônibus, eles tinham que dormir ali, mas a irmã falou: ô, querido, vamos procurar um lugar para a gente dormir. Aí os 2 com o filho saíram da rodoviária. Foram para a cidade. Eles foram para a cidade. Ah, tem algum lugar para dormir? Ah, se vocês forem ali para o corpo de bombeiros. Então, eles têm, tipo, um lugar para as pessoas que não têm onde dormir, que eles deixam dormir. Eles foram ali para o corpo de bombeiros e não deixaram. Falaram que não podia. Aí também não podia na delegacia. E eles estavam carregando a mala com o filho. E estavam passando pela cidade. E de repente, começou a vir uma tempestade, assim, jorrava água do céu. Numa noite escura, passada das 10 horas da noite, ele com os filhos. O carro da polícia passou e falou: entra, e eles entraram. Para onde vocês vão? A gente leva vocês. Aí, mas eles não tinham para onde ir. Ah, então vamos para o terminal. Aí deixaram no terminal de ônibus e foram embora. Como estava vazando água ali no terminal de ônibus, na rodoviária, o único lugar que não vazava água, que não tinha goteira, era na frente do banheiro. Aí naquela cadeira de ferro, no banco de ferro, deitaram o filho deles e eles dormiram. E eles falaram que passaram a noite em claro sentados naquele banco da rodoviária. Passando a noite em claro, pela primeira vez na vida, eles falaram que ficaram pensando. Agora, se a gente não conseguir ministrar, a gente pensou que a gente podia ir para a Coreia, mas hoje a gente está aqui e a gente saiu para procurar um lugar para dormir. Mas a gente não foi com fé em Deus, a gente simplesmente saiu, mas Deus fez a gente voltar para o mesmo lugar. Se a gente for para a Coreia, então se Deus colocar a gente de novo no mesmo lugar, então a gente vai virar mais miserável ainda. Vai ficar mais miserável.
Se não der, eu vou para a Coreia e vou trabalhar. Eles tinham esse coração. Mas estavam ali, tomando chuva e voltando para o mesmo lugar. Aí eles pensaram, nossa, a gente foi para a Coreia, a gente vai acontecer a mesma coisa. E eles ficaram com medo. Daí eles ficaram a noite inteira pensando. Aí no dia seguinte, eles dependeram só de Deus. Eles se encontraram com uma jovem senhora e falaram, a gente não tem onde dormir, por isso a gente está aqui. Aí aquela senhora falou, eu não tenho onde vocês dormirem, mas eu vou dar um dinheiro, e deu R$ 280 para eles. Aí depois que eles dormiram num lugar barato, com aquele dinheiro eles conseguiram comprar comida e conseguiram chegar onde eles queriam chegar, no destino deles. Desde então, o casal do irmão Isunje, eles largaram todos os métodos humanos e somente dependeram de Deus. Aí eles foram para uma igreja. Aí ele perguntou se dos irmãos podia dormir lá na casa deles. Aí o irmão falou, não dá, né? Aí eles estavam saindo daquela igreja. Aí um dos irmãos daquela igreja perguntou, para onde vocês estão indo? Vocês têm onde dormir? Não temos. Vocês podem ir para minha casa. Eu vou lá perguntar para o pastor. Se o pastor permitir, eu vou deixar vocês dormirem em casa. Pastor, eu posso deixar eles dormir na minha casa? Aí dormiram lá, prepararam comida. Aí um jovem ali recebeu a salvação. Aí esse jovem falou, vamos para minha casa. Foi para a casa dele. E lá só tinha um quarto, o casal. Aí o casal dormiu na sala e deixou o missionário e o filho dormir lá no quarto. Eles ficaram tão felizes. Aí depois, aquele jovem levou todos os dias para algum lugar para eles pregarem. Por um mês, eles ficaram tão felizes. E por um mês receberam a salvação, as pessoas receberam a salvação e falou que mais ou menos umas 20, 30 pessoas começaram a se reunir. Por 8 anos, de 22 pessoas sobraram só 2 pessoas no Uruguai. E esse coração, somente dependendo de Deus, ele estava testemunhando. Um pastor, depois que recebeu salvação, deu um relógio para ele. Estava frio, e como a esposa dele não tinha um casaco, aquelas pessoas compraram um casaco bom para ela, compraram tênis para o filho, compraram um brinquedo, deram bastante dinheiro. Uma pessoa deu um saquinho de dinheiro, perguntou, o que é isso daqui? Né? Perguntou. Aí ele falou, eu frequento a igreja, e eu juntei esse dinheiro para dar para Deus, mas a nossa igreja não é uma igreja que prega o evangelho. Então eu não queria dar esse dinheiro para eles. Por isso eu estava juntando. E eu acho que Deus está querendo que eu dê para um servo como você. Por favor, você não sabe nem a palavra. Ele não queria aceitar. Aí ele falou, você não conhece a Bíblia? Na Bíblia está escrito que tudo que recebe com ação de graça, tudo que te derem. Falou que ele ficou muito emocionado. Deus está vivo em meio de nós, pessoal. Se a gente não acreditar nesse Deus e a gente usar o nosso método, isso é muito mal. Se eu tenho asa, eu tenho que voar, mas se eu não voar e ficar me arrastando, isso é imundo, é imundo. Não escutem somente com os seus ouvidos. Mas chegou o momento de agora transportarem o seu coração. A partir de agora, irmãos, se vocês forem para o seu trabalho, a partir do seu chefe, você prega o evangelho para ele. Olha, Senhor, eu frequento a igreja Gangnam. Boa notícia de Gangnam, prega o evangelho.
Então tenha fé de que isso Deus vai pagar de uma forma muito maior. Então, se vocês se encontrarem com seus parentes, não tentem pregar bem o evangelho. Simplesmente pensando que o espírito daquela pessoa está indo caindo no fogo do inferno, fale alguma coisa. Irmãos, todos vocês, irmãos, sejam chefes de alguma região, mesmo que não mande agora. Mesmo que não seja na casa de algum irmão, mas na sua casa, faz estudo bíblico uma semana. No começo, num casal. Aí depois, esse casal, aí chama um vizinho, chama um amigo. Chama você também alguém. Aí uma vez por semana, faz estudo bíblico na sua casa. Hoje de manhã o pastor Igan veio aqui, né? Esse pastor, ele tinha se formado em agronomia. Aí a primeira coisa que ele fez, falou que ele foi numa plantação de alho, né? O primeiro emprego dele. Ele estava indo comprar alho e tinha pó no alho. E os agricultores falaram, por que você pagou tão pouco? Esse é melhor, por que você não comprou esse? Ele ficou tão cansado disso e falou, não aguento. E ele desistiu daquele trabalho. Aí ele começou a fazer um estudo bíblico por semana. E quando ele ia nesse estudo bíblico, nossa, ele ficava tão feliz. Ele ficava tão feliz. Todos os dias ele esperava só por aquele dia. Ele falou que era o momento mais feliz. E assim ele se demitiu e ele entrou no seminário. Em Dallas, nos Estados Unidos, tem um ancião. Ele é bem alto, assim, bem gordo. Ele vendia coisas de eletricidade, mas aí ele faliu. Quando eu fosse para lá, para eu dormir lá, então ele comprou uma casa bem grande, com um quarto grande para dormir lá, mas eu nunca fui, né? Tem um missionário Marlon Bacon, que eu conheço, ele era de Dallas, naquela cidade. Ele era o cabeça dos pastores, né? Então ele se encontrou com o Marlon Bacon, e esse ancião, ele começou a fazer estudo bíblico no presídio, porque esse Marlon Bacon, ele era a cabeça dos pastores que pregavam no presídio. Então ele pediu para mim o livro. O livro nos presídios dos Estados Unidos não entra, né? Tem que ser uma caixa fechada, né? Porque hoje em dia tem muitos viciados em drogas. Falou que passa droga na folha e eles começam a chupar aquele papel do livro, né? Porque eles querem se drogar. E ele pediu esse livro, O Segredo do Perdão dos Pecados, e Como Nascer de Novo, para mim. E tem que ser em caixa fechada. Aí ele falou que o momento mais feliz para ele é quando ele prega o evangelho no presídio. Quando prega o evangelho, você cria força, você fica agradecido. E você consegue enxergar Deus trabalhando. E não se torna problema, dificuldade, os problemas que você tem, porque Deus conduz tudo isso, os seus filhos. Por mais que vocês criem seus filhos de uma forma muito preciosa, mas se não tiver Deus, não é nada. Se vocês viverem pelo evangelho, isso é a melhor coisa para a sua família. Quando eu vejo a minha vida, uma pessoa que não tem nada, não tem dinheiro, não tem nada, mas Deus faz que eu não tenha falta nenhuma. Em 1990, meu coração estava ruim, 99, mas agora está muito bem, né? Pelos 20 anos que se passaram, pelos 13 anos que se passaram, eu estou com o coração tão bom. Eu ando tanto de avião, eu ando 30 horas de avião,
mas eu nem sinto mais cansaço, não entendo isso. Aí eu penso, nossa, eu só fico sentado aqui, por que eu vou ficar cansado? Aí acordo de madrugada, aí eu saio de casa 8 horas. Eu saio, aí eu ando a madrugada inteira de avião e saio de manhã. Então eu durmo a noite inteira do avião. Então o que mais sábio é viver por Jesus Cristo. Viver com mais abundância é eu depositar todas as minhas coisas para Deus. Deus jamais vai lhes prejudicar. A gente viveu assim até agora. Todos vocês se tornem chefes de região e evangelistas. Comecem a partir de agora a pregar o evangelho. Vocês só vão pregar. Se vocês pregarem por alguns minutos, a pessoa já pode receber a salvação. Então a sua vida vai se tornar muito mais legal. Vai superabundar a alegria. Você vai ver Deus ajudando a sua família. Por mais que você tenha dinheiro e posição. O presidente No, quando ele era presidente, ele tem uma boa posição, tem poder, mas ele não conseguiu impedir de ir para a prisão. Pessoal, vocês acham que Deus é pior do que um presidente ou um ministro? É menos do que isso? A gente não viveu até agora desprezando esse Deus? A gente viveu desprezando a Deus, porque a gente não conhecia direito. Pessoal, depositem a sua vida para Deus. E vivam para Deus. Pessoal, agora quando vocês pregarem, não preguem vagamente, segurem uma pessoa e preguem o evangelho. Se vocês se encontrarem com seus parentes, comecem pregando o evangelho. Preguem até onde conseguirem. Se não conseguirem, então parem, mas tentem até onde conseguirem. Seus filhos. E assim, se vocês continuamente pregarem o evangelho, quando a sua família tiver dificuldade, então eles vão ficar tão felizes. Antes do meu pai falecer, eu preguei o evangelho para ele, ele foi embora tão feliz, eu fiquei tão agradecido. Então, eu desejo que a gente possa viver dessa forma. Embora esteja tarde. Então, que cada 2 pessoas possam orar, eu vou orar primeiro. Santo Deus, Pai, nós te agradecemos. Nós temos Deus. Nós somos pessoas que, mesmo que não queiramos, nós fracassamos. Mas se Satanás trabalhar dentro de nós, nós temos medo. Parece que a gente vai fracassar, que não vai dar certo. Satanás coloca esse coração, mas Deus vivo. Que os irmãos, dessa vez, que se tornem pregadores do evangelho, que estabeleçam a igreja, que não sejam apenas frequentadores de igreja que vêm e vão, mas que deem a sua vida para o evangelho, que deem tudo pelo evangelho, que vivam pelo evangelho, que se tornem irmãos pelo evangelho, e que através deles possa ter frutos, a vida deles também, que o Senhor possa abençoar através de Jesus Cristo, quando a gente viver por Deus, mais do que viver por nós mesmos. Que a gente possa jogar fora aquele pensamento de que viver por Deus a gente vai viver prejudicado. A gente acredita que o Senhor vai nos abençoar, que a gente possa receber a sua graça. Agradecemos porque o Senhor nos deu esse momento. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.